Pessoal, continuando o nosso conteúdo aí, ainda falando de volume, né? Eu vou falar do princípio de Cavalieri aqui, que é uma forma que a gente utiliza para encontrar o volume de algumas figuras geométricas, né? O princípio de Cavalieri diz o seguinte: ó, imagina que você tem dois sólidos aqui, ó, né? Dois sólidos, S1 e S2. Se você for traçando planos, aqui tem o plano beta aqui, ó. Se você for traçando planos aqui, esses planos vão gerar interseção. Nesse lado aqui eu tenho essa interseção, nesse lado aqui eu tenho essa interseção. É isso que está falando aí, né? Então, cada plano que eu corto aqui, né, essas figuras, elas vão gerando uma área de, a gente fala secções, né? Que é essa interseção. Imagina o seguinte, para você entender o que é essa secção que eu estou falando, que surge a partir da interseção de um plano com um sólido. Imagina assim, imagina que você tem uma laranja, né? Se você pegar uma faca e cortar uma laranja, indiferente o lugar que você cortar nessa laranja, você imagina essa faca sendo esse plano beta. Então você corta a laranja. Quando você corta a laranja, se você olhar a parte que você cortou, você vai ver uma circunferência, né? Quer ver? Eu vou colocar uma situação dessa aqui para vocês verem. Pessoal, então imagina essa situação aqui, ó. Você tem a laranja e aí essa faca aqui, imagina que ela é o plano que está cortando a laranja. Quando essa faca, ou seja, quando esse plano corta essa laranja, o que vai acontecer? Você vai conseguir enxergar o que acontece dentro dessa laranja. E você vai observar que aqui tem uma circunferência. Aqui tem uma circunferência. Então, isso é a seção que é gerada quando a gente faz a interseção de um plano com essa laranja, né? E é isso que a gente estava vendo aqui, ó, na questão do princípio de Cavalieri. Então eu tenho figuras aqui geométricas, né? Não são laranjas, ou seja, não são esferas. Mas aqui, ó, quando eu corto essas figuras, eu encontro nesse lado aqui uma circunferência e aqui também eu encontrei uma circunferência, ó. Assim como eu cortei a laranja, eu não encontrei uma circunferência aqui, ó, né? Para cada figura geométrica, para cada sólido geométrico, quando você fizer a interseção dele com o plano, você vai visualizar uma figura geométrica aqui, uma figura plana. Então, o que diz o princípio de Cavalieri? Ele diz o seguinte, olha só, né? Se a área dessa intersecção for igual à área dessa intersecção aqui, para todo plano que eu cortar aqui, quer dizer que o volume dessa figura vai ser igual ao volume dessa. Porque, na verdade, toda intersecção desse volume aqui é igual a esse aqui. As áreas geradas aqui e aqui são iguais. Então, consequentemente, o volume é o mesmo. E aí a gente usa isso sabendo que o paralelepípedo tem como volume a área da base vezes a altura. Então, quando você vai calcular, por exemplo, o volume do prisma, né? Então, o prisma é isso aqui, ó. O prisma é isso aqui. É uma figura, né, parecida com o paralelepípedo, só que a área que a gente tem aqui, ó, a área que a gente tem aqui é diferente da área que a gente tem aqui em termos de fórmula. Aqui é um quadrado, um retângulo, aqui é um hexágono. Só que se essa área for igual a essa, o volume dessa figura aqui vai ser igual ao volume dessa. Consequentemente, o volume de um prisma vai ser também a área da base pela altura, né? Então, assim, ela tem essa questão do princípio Cavalieri tem como ser demonstrada? Tem, mas é muito complexo isso, né? Basicamente, é uma associação que a gente faz com a ideia de um prisma com a ideia de um paralelepípedo. Então, o volume de um prisma sempre vai ser a área da base vezes a altura. Da mesma forma, você tem o cilindro. Imagina aqui o cilindro. Você tem um cilindro aqui e aqui você tem um paralelepípedo. Imagina que você vai traçando planos e essa área aqui vai ser igual a essa área aqui. Consequentemente, o volume desse cilindro vai ser igual ao volume desse paralelepípedo aqui. Então, o volume de um cilindro também é a área da base vezes a altura. Então, todo sólido que a gente tem, né, cuja a área aqui embaixo é igual à área daqui de cima, essa área de baixo é igual a essa área de cima, como é no paralelepípedo aqui, o volume sempre vai ser calculado fazendo a área da base pela altura. Seja um paralelepípedo, né, seja um cilindro, como a gente já tem aqui, ou um prisma, né? O prisma são essas figuras, que você vai ter aqui algumas figuras geométricas aqui de cima iguais
as daqui de baixo. Um hexágono, um triângulo e assim vai, né? Qualquer que seja essa figura que tem aqui em cima, se ela for igual aqui de baixo, então a gente tem o que a gente chama de prisma aí, beleza?